Muito bom dia, começando mais um Mundial e Você, e hoje é um prazer a gente fazer esse bate-papo, estar com você aí do outro lado, porque estou fazendo uma entrevista internacional hoje, via Zoom, estou recebendo aqui no Mundial e Você, Dr. Joe Dispenza. Muito bem-vindo, Dr. Joe. I'm happy to be with you. Estou muito feliz em estar aqui. Dr. Joe Dispenza é pesquisador, conferencista internacional, consultor corporativo e educador. Como professor, ele é movido pela convicção de que cada um de nós tem potencial para grandeza e habilidades ilimitadas. É autor best-seller de vários livros. No Brasil, tem 3 de suas obras lançadas pela editora Citadel: Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Você é Placebo e o último lançamento, Como Se Tornar Sobrenatural. Com um estilo fácil de entender, encorajador e compassivo, ele formou milhares de pessoas em todo o mundo, detalhando como elas podem reconectar os seus cérebros e recondicionar seus corpos para criar mudanças duradouras. Como pesquisador, a paixão do Dr. Joe pode ser encontrada no cruzamento das últimas descobertas dos campos da neurociência, epigenética e física quântica para explorar a ciência por trás das remissões espontâneas. E é disso que vamos conversar hoje. E a gente já vai começar entendendo, Dr. Joe, como tudo começou. Como que começou o seu interesse nos estudos e o que te motivou a começar este trabalho científico e de transformação. Depois eu explico mais sobre o Dr. Joe para nós. Well, I'll answer the question in 2 ways. Vou responder sua pergunta de 2 maneiras. I think the first way is I was fortunate enough to be raised in a very Italian ethnic family where my parents were always supported any of my interests. A primeira maneira é que fui afortunado bastante de ter crescido em uma família em que meus pais sempre apoiaram os meus interesses. And I think many people that are into this work, they come because of a feeling. They may not be able to explain it or put it into words, but it's a feeling that they've had their whole entire life. E eu acho que muitas pessoas que buscam esse conhecimento vêm por causa de um sentimento. Eles podem não saber explicar ou colocar isto em palavras, mas é um sentimento que tiveram a vida inteira. It's a feeling that tells us that there's more to this reality than this dream. É um sentimento que mostra que existe algo além desta realidade, desse sonho. It's an instinct I think many of us have in our minds that never seems to go away. É um instinto, muitos de nós temos isso em nossa mente e parece que nunca desaparece. And I think for many people that feeling brings them to this work. So that feeling for me, my entire life said there's more to look into, there's more to investigate. E eu acho que para muitas pessoas é esse sentimento que as fazem procurar esse conhecimento. Para mim, na minha vida inteira, esse sentimento me dizia que há mais para olhar, mais para investigar. So I was fortunate enough to have a great family that cultured and allowed me to pursue that feeling that there is greater possibilities for human beings. Eu, felizmente, tenho uma família com uma cultura que permitiu que eu perseguisse esse sentimento de que existem grandes possibilidades para os seres humanos. The other answer to the question is that I think for some of us to wake up, we need a wake-up call. And I got run over by a truck when I was in my 20s, and that started my journey. A outra resposta para a sua pergunta é que para que alguns despertemos, vamos precisar de um chamado. E eu fui atropelado por um caminhão quando tinha 20 e poucos anos. Foi onde começou a minha jornada. So I wound up breaking 6 vertebrae in my spine, and I had bone fragments on my cord and was told I probably would never walk again. Quebrei 6 vértebras da minha espinha e tive muitos ossos fragmentados e me disseram que eu provavelmente nunca mais andaria. So that started my journey because I decided against
any type of surgeries, and I thought maybe that I could heal my body on my own. Foi aí que começou a minha jornada, porque eu decidi recusar qualquer tipo de cirurgia, porque acreditava que podia curar o meu corpo sozinho. Now, in the 1980s, not a lot of people told their doctors no. Na década de 80, nem todas as pessoas diziam não para os seus médicos. So it is a belief of mine now, and it was a belief then, that the power that made the body heals the body. Eu tenho essa crença agora, que eu já tinha naquela época, de que o poder que criou o corpo pode curar o corpo. So I thought maybe I could make contact with it and give it some instructions, give it a plan, and then surrender the healing to this greater mind and hope that it could do the healing for me. Então eu pensei que poderia fazer contato com essa inteligência e dar a ela algumas instruções, dar a ela um plano e então entregar o processo de cura a essa mente e esperar que ela me curasse. After 10.5 weeks, it worked, and I made a deal with myself. If I was ever able to walk again, I'd spend the rest of my life studying the mind-body connection and mind over matter. Depois de 10 semanas e meia, isso funcionou e eu fiz uma promessa a mim mesmo que se eu pudesse ser capaz de andar novamente, eu passaria o resto da minha vida estudando a conexão do corpo e da mente e o poder da mente sobre a matéria. Dr. Joe, o senhor dedicou um livro para convencer o leitor de que nós podemos ser um placebo, de que esse leitor pode ser um placebo. Como funcionar como placebo para chegar às conquistas? E serve para todo tipo de cura? Well, my interest in the placebo has to do with medical science. Meu interesse no placebo está baseado na ciência médica. In double-blind and triple-blind studies in the United States, there are placebo responses that range from 10% to 100% in those studies. Nos estudos duplo cego e triplo cego nos Estados Unidos, e há respostas com placebo que alcançam entre 10 a 100% nesses estudos. So I was curious. If you can give someone a sugar pill or a saline injection or perform some false surgery or procedure, a certain percentage of those people will accept, believe, and surrender to the thought that they're getting the real substance, but they're getting a sugar pill and their bodies heal by thought alone. Eu fiquei curioso. Você dá para alguém uma pílula de açúcar, uma injeção de soro fisiológico ou faz alguma cirurgia ou procedimento falsos e um determinado número de pessoas aceita, acredita e se rende ao fato de que estão tomando a substância real, mas eles estão tomando uma pílula de açúcar e o corpo está se curando com esse pensamento. So it begs the question, is the sugar pill doing the healing? Or is it the body's innate capacity to heal? E aí a pergunta que fazemos é a pílula de açúcar que está causando a cura ou o corpo é que tem a capacidade de se curar? So I realized that if I understood the science of how the placebo worked, could you teach people how to change their internal state without any external substance? Eu percebi que se eu entendesse a ciência de como o placebo funciona, eu poderia ensinar as pessoas como mudarem o seu estado interno sem nenhuma substância externa. And the answer is yes. E a resposta é sim. So we've seen dramatic changes in people's health once they understand what they're doing and why they're doing it. When you understand the what and the why, the how gets easier. Então eu vi grandes mudanças na vida das pessoas, uma vez que elas entendem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Quando elas entendem o que e por que, o como fica mais fácil. E referente aos estudos científicos que o senhor tem feito nos workshops, em cursos, conseguiu demonstrar curas espontâneas através da ciência. Nós sabemos que nestes workshops tem cientistas medindo os estudantes. Pode explicar melhor essas medições e os resultados delas? Yes, I can. So we started doing scientific measurements because we started seeing people's health change within just a few days of a workshop. Sim, eu posso.
Nós começamos a fazer medições científicas porque começamos a ver a saúde das pessoas mudarem em poucos dias participando dos workshops. When you see someone with multiple sclerosis after a meditation step out of a wheelchair, or a person with a tumor on their neck, all of a sudden the tumor shrinks, you have to start doing measurements to find out what's happening in people's inner worlds. Quando você vê alguém com esclerose múltipla depois da meditação se levantar de uma cadeira de rodas, ou uma pessoa com um tumor no pescoço e de repente o tumor diminui, você tem que começar a fazer as medições para descobrir o que está acontecendo no interior dessas pessoas. So I have an excellent research team that does a lot of different studies. Então, eu tenho um excelente grupo de pesquisa que faz muitos diferentes estudos. These are clinical scientists, doctors, and researchers from a lot of universities in the United States and Europe. Eles são cientistas clínicos, médicos e pesquisadores de muitas universidades dos Estados Unidos e da Europa. We do functional brain scans. Nós fazemos escaneamentos cerebrais funcionais. We measure heart rate variability. Nós medimos a variação do intervalo cardíaco. We've measured gene expression. Nós medimos expressão genética. We've measured immune regulation. Regulação imunológica. We've measured telomere lengths in the cells. Comprimento dos telômeros nas células. And we measure thousands of different metabolic functions that take place in a cell. E nós medimos as milhares de diferentes funções metabólicas We've also measured people's energy around their body. que ocorrem e também medimos a energia em volta do corpo das pessoas. We've measured the energy of the room in a workshop. Nós medimos a energia da sala do workshop. In other words, if you have 1,000 people in a room, is the energy going up because they're all emitting coherent light and information? Em outras palavras, se há milhares de pessoas em uma sala, a energia se eleva porque todas elas estão emitindo luz e informação. So we've done all these extensive measurements to prove to people that you can change your genes in 4 days. Então, nós fazemos todas as medições para provar para as pessoas que você pode mudar os seus genes em 4 dias. You can make your brain work better in 4 days. Você pode fazer seu cérebro funcionar melhor em 4 dias. You can change the way your heart functions in 4 days. Você pode mudar o funcionamento do seu coração em 4 dias. You can strengthen your immune system by 50% in 4 days. Você pode fortalecer seu sistema imunológico em 50% em 4 dias. You could lengthen your life with 60 days of meditation. Você pode prolongar sua vida em 16 dias com meditação. You can make your cells on a metabolic level work better in 4 days. Você pode fazer suas células em um nível metabólico trabalhar melhor em 4 dias. Now we have evidence in scientific studies to prove to people that you can change so many things about your brain and body. Agora temos evidências baseadas em estudos científicos para provar para pessoas que você pode mudar muitas coisas sobre seu cérebro e corpo. And we have evidence in testimony of people that have healed from various health conditions that all of a sudden improved. Nós temos evidências nos testemunhos de pessoas que se curaram de várias condições de saúde que de repente melhoraram. I believe that evidence is the loudest voice. Eu acredito que a evidência é a voz que fala mais alto. And we have so much interest in universities in the United States now because our research is so compelling. Nós estamos atraindo o interesse de muitas universidades dos Estados Unidos agora, porque a nossa pesquisa é convincente. And the best part about it is it's common people like you and me doing the uncommon. A melhor parte disso é que pessoas comuns, como eu e você, estão fazendo o incomum. Muito bem. Nesse caso também, entrando já nesse assunto, a gente está falando do trabalho do corpo e da mente. É o pensar, o sentir, o pensar. Como que o corpo e a mente
reagem a esse movimento? É através da repetição, é a transformação das crenças que traz novas memórias, como se as do passado já não fossem mais tão importantes? Yes. Well, feelings and emotions are the end product of past experiences, and we can remember experiences better because we can remember how they feel. Sim, sentimentos e emoções são produtos de experiências passadas. Nós podemos nos lembrar melhor das experiências porque nos lembramos como nos sentimos. So feelings and emotions are the end product of past experiences. Então, sentimentos e emoções são produtos de experiências passadas. So then the stronger the emotion you feel from some event in your life, the more you remember it. Portanto, quanto mais forte for a emoção que você sente sobre um certo evento em sua vida, mais você se lembra dele. The problem with most people is they live by those feelings every single day, and if they do, then they are in their past. O problema com a maioria das pessoas é que elas vivem desses sentimentos passados todos os dias, e se elas fazem isso, elas estão vivendo no passado. So every time you have a thought, you make a chemical. Então, toda vez que você tem um pensamento, você produz substâncias químicas. If you have a happy thought, your brain makes chemicals that signal your body so that you feel happy. Se você tem um pensamento feliz, seu cérebro produz substâncias químicas que sinalizam ao seu corpo para que você se sinta feliz. If you have an unhappy thought, your brain turns on different circuits, makes different chemicals that signal your body to make you feel unhappy. Se você tem um pensamento infeliz, seu cérebro ativa diferentes circuitos que produzem químicas diferentes que sinalizam seu corpo para que você se sinta infeliz. The problem is most people, the moment they start feeling unhappy, they start thinking more unhappy thoughts, which makes more chemicals for them to feel unhappy, which causes them to think more unhappy thoughts. O problema é que a maioria das pessoas, no momento em que começam a se sentir infelizes, começam a ter mais pensamentos tristes, os quais produzem mais substâncias químicas para eles se sentirem infelizes, o que as leva a ter ainda mais pensamentos infelizes. And if thoughts are the language of the brain and feelings are the language of the body, E se os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo, and how you think and how you feel creates your state of being, e como você pensa e como você sente criam o seu estado de ser, most people's their entire state of being is living in the past. para a maioria das pessoas, o estado inteiro do ser está vivendo no passado. And all you need is a thought and a feeling, a memory and an emotion. E tudo que você precisa é um pensamento e um sentimento, uma memória e uma emoção, A stimulus and a response, um estímulo e uma resposta, and you start conditioning the body emotionally to be in the past. e você começa a condicionar o corpo emocionalmente para estar no passado. Now here's the problem. Agora, aqui está o problema. The body is so objective O corpo é tão objetivo that it doesn't know the difference between the real life experience that's creating that emotion and the emotion the person's creating by thought alone. que não sabe a diferença entre a experiência da vida real que está criando aquela emoção e a emoção que a pessoa está criando apenas pelo pensamento. So the body's believing it's living in the same past experience every single day. Portanto, o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada todos os dias. So the hardest part about change Então, o coração é parte desta mudança. is not making the same choice as you did the day before. Não está fazendo a mesma escolha que você fez um dia antes. And that means once you make a different choice, things are going to feel uncomfortable. E isso significa que uma vez que você fizer uma escolha diferente, as coisas vão fazer você se sentir incomodado. A person is leaving that same state of chemical continuity and stepping from the known into the unknown.
A pessoa está vivendo o mesmo estado de continuidade química e indo do conhecido para o desconhecido. E o fato de ter fé, independente da crença, e também ser otimista, permite um melhor funcionamento desses pensamentos e dessas emoções? Eu consigo me aterrar? Well, optimists live longer than pessimists. That's a scientific fact. Otimistas vivem mais do que os pessimistas, isso é um fato científico. But let's define what our definition of faith is. Mas vamos definir o que é a nossa definição de fé. Isn't faith believing in thought more than anything else? Não seria a fé acreditar no pensamento mais do que qualquer outra coisa? Or making thought more real than anything else? Ou tornando o pensamento mais real do que qualquer outra coisa? Independent of the conditions in the outer environment. Independente das condições do ambiente externo. And if we're able to do that for an extended period of time, E se formos capazes de fazer isso por um longo período de tempo, some unseen power or some unseen force seems to change the conditions in the outer environment. algum poder invisível, alguma força invisível parece mudar as condições. So here's the problem with faith, though. Aqui está o problema da fé. Most people who have faith in a thought A maioria das pessoas que têm fé em um pensamento are waiting for the conditions in their life to change to feel the emotion of relief. estão esperando que as condições de suas vidas mudem para sentir a emoção do alívio. But if our thoughts and feelings create our life, Mas se nossos pensamentos e sentimentos criam nossa vida, then maybe the proper way to have faith então talvez a maneira adequada de ter fé is to feel the emotion of the outer environment's experience before it happens. seja sentir a emoção da experiência do ambiente externo antes que a mesma aconteça. In other words, you don't wait for the experience to feel joy. It's actually joy that creates the experience. Em outras palavras, nós não esperamos pela experiência para sentir alegria. Na verdade, é a alegria que cria a experiência. In other words, you don't wait for your healing to feel gratitude. Em outras palavras, nós não esperamos pela cura para sentir gratidão. The moment you feel gratitude, your healing begins. No momento que você sente gratidão é quando a cura começa. It doesn't make sense to wait for your wealth to feel abundance. Não faz sentido esperar pela riqueza para sentir abundância. When you start feeling abundance, you generate wealth. Quando você começa a sentir abundância, você gera riqueza. So we teach people a formula on how to apply the concept of faith. Então, nós ensinamos às pessoas uma fórmula de como aplicar o conceito da fé. And it requires a clear intention, which is a function of the brain, E requer uma intenção clara, que é uma função do cérebro, combined with an elevated heart-centered emotion, combinada a uma emoção elevada do centro do coração. a coherent heart, Um coração coerente. and it's that formula that begins to change the brain and body to look like the experience has already occurred. É essa fórmula que começa a mudar o cérebro e o corpo para parecer que a experiência já ocorreu. In other words, the thought without the feeling is sterile. Em outras palavras, o pensamento sem os sentimentos é infértil. The feeling without the thought has no directive. O sentimento sem o pensamento não tem diretiva. It requires both. Faith requires both. Fé requer ambos. E está chegando agora no nosso intervalo comercial, mas antes disso, eu quero que você anote aí do outro lado como encontrar as informações, os dados, as redes sociais do Dr. Joe Dispenza aqui no Brasil. Pelo Instagram, você pode acessar Dr. Joe Dispenza Português. Pelo Facebook é Dr. Joe Dispenza em português oficial. YouTube, Twitter, Dr. Joe Dispenza, ele tem muito material em inglês. A equipe no Brasil está transformando muitas dessas informações em português para facilitar o nosso acesso aqui no Brasil. Mesmo com os lançamentos nos últimos anos dos últimos livros, né, do Dr. Joe,
Como eu disse lá no começo, Você é Placebo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que foi o primeiro lançamento do doutor aqui no Brasil e recentemente foi lançado também pela editora Citadel, Como Se Tornar Sobrenatural, um livro bastante interessante que mostra o quanto nós podemos nos tornar extraordinários. E é isso que o Dr. Joe vai nos ensinando e também nos seus eventos, tanto online agora, atualmente, como nos presenciais que ele já fez durante todo o mundo. Quem sabe em breve a gente não tem a honra de receber o Dr. Joe aqui no Brasil, tá bom? E quem quiser ouvir, quem preferir um audiobook, nós descobrimos que tem alguns livros do Dr. Joe, inclusive com meditações, pela plataforma de audiobook Storytel. É bem legal. E os livros, estão me perguntando aqui, você acha facilmente pelo e-commerce. A Amazon é um bom canal. Tá bom, Dr. Joe? A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Dr. Joe Dispenza aqui no Mundial e Você. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos de volta hoje no Mundial e Você. Estou fazendo uma entrevista com o Dr. Joe Dispenza, entrevista à distância, como vocês podem notar até pelo áudio. Joe Dispenza é pesquisador, consultor, conferencista internacional e um grande educador. Ele vem ensinando por anos a fio como nós podemos nos tornar extraordinários. Ele utilizou esse termo no último livro dele, lançado aqui no Brasil, logo no subtítulo, e a gente pode se tornar um ser extraordinário, tomar as rédeas das nossas vidas e seguir adiante, podendo ter uma vida sempre, sempre saudável. Terminamos o último bloco falando da fé. Dr. Joe, eu quero continuar um pouquinho mais com este assunto. E se a pessoa tem crenças negativas, né? A pessoa ela lida constantemente com as crenças negativas. Essa fé, essa transformação acaba sendo mais difícil, mesmo que ela queira que dê certo? Yes, this is a real life problem for many people. Sim, este é um problema da vida real para muitas pessoas. But what is a belief anyway? Mas, de qualquer maneira, o que é uma crença? Isn't a belief a thought you keep thinking over and over again until you hardwired in your brain? A crença é um pensamento que você fica pensando indefinidamente até você gravar em seu cérebro. And once it becomes hardwired in your brain, it becomes like an automatic computer program. Uma vez que isso se torna estocado, gravado no seu cérebro, isso se torna como um programa de computador automático. It runs automatically. And you're unconscious to the fact that it's running. Funciona automaticamente, você está inconsciente ao fato de que isso está funcionando. In order for people to change a belief or a perception about themselves and their lives, para que as pessoas mudem uma crença ou percepção sobre si mesmas ou sobre suas vidas, that the amplitude of that decision is greater than the hardwired program in the brain and the emotional conditioning in the body. a amplitude desta decisão deve ser maior do que o programa que está gravado no cérebro e as emoções condicionadas em seus corpos. That the choice that they make becomes a moment in time that they would never forget. E que essa escolha que eles fazem se torne um momento no tempo que eles nunca esquecerão. And the stronger the emotion they feel about changing that belief, the more they'll pay attention to the choice that they're making. E quanto mais forte as emoções que eles sentem sobre mudar essa crença, mais eles prestam atenção à escolha que eles estão fazendo. And the emotion then is giving the body a taste of a new future. E essa emoção, então, dá ao corpo um gostinho, uma prova deste novo futuro. And our research shows that when that's done properly, you could actually change the brain and body in 1 second. Nossa pesquisa mostra que quando isto é feito corretamente, você consegue, na verdade, mudar o cérebro e o corpo em questão de 1 segundo. But just because you have a genetic propensity to cancer doesn't mean you have to get cancer. Porque se você tem uma propensão genética a ter câncer, não significa que você tem que produzir o câncer. There still has to be a signal to the cell
that signals the gene for it. Ainda tem que haver um sinal dado para a célula que então sinaliza os genes para produzi-lo. So it takes more than just changing the belief in the mind. É mais do que apenas mudar a crença da mente. We have to change the belief in the body as well. Nós temos que mudar a crença no corpo também. And so a person can say, I don't want to get cancer because my family has cancer, but they live their whole entire life in stress and in survival and out of balance. Então, uma pessoa pode dizer: eu não quero ter câncer, porque minha família tem câncer. Mas aí, a pessoa vive uma vida inteira com estresse tentando sobreviver. So then the person has to live a life where they can control their emotional reactions to the conditions in their life. Portanto, a pessoa tem que viver uma vida onde ela possa controlar suas reações emocionais às condições em sua vida. The body has to feel the emotion of the future before it happens. O corpo tem que sentir a emoção do futuro antes dele acontecer. Muito bem. Think about this. According to epigenetics, Pense sobre isso, de acordo com a epigenética. epigenetics says it's the environment that signals the gene. A epigenética diz que é o ambiente quem sinaliza os genes. If the end product of an experience in the environment is an emotion, E se o produto final de uma experiência num ambiente é uma emoção, when you combine a clear intention with an elevated emotion, quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, in the creative process, no processo criativo, the body is believing it's living in a new environment ahead of the environment. o corpo está acreditando que ele está vivendo em um novo ambiente à frente do seu ambiente. And you're signaling the gene ahead of the environment. E você sinaliza o gene à frente do ambiente, do evento esperado. And genes make proteins. E os genes criam as proteínas. And proteins are responsible for the structure and the function of your body. E as proteínas são responsáveis pela estrutura e pelo funcionamento do seu corpo. And the expression of proteins is the expression of health. E a expressão das proteínas é o que expressa a sua saúde. And people can change their genetic destiny. E, portanto, as pessoas podem mudar o seu destino genético. Muito bem. E muita gente pode encontrar sobre isso nesse livro também, né? Dr. Joe, Como se tornar sobrenatural, que aqui no Brasil foi lançado pela editora Citadel. É o último livro do Dr. Joe. Chegaram todos praticamente juntos e a gente fica bem feliz. Nesse último livro lançado, eu faço uma pergunta. Ser sobrenatural é uma predisposição natural do homem através de uma experiência mística ou também se refere às conexões cerebrais? Well, it's both. It's absolutely both. São ambos, absolutamente são ambos. There's latent systems in the brain and body that the body has that allows us to have a transcendental moment. Há um sistema latente no cérebro e no corpo. O corpo tem isso e que nos permite ter um momento transcendental. And a transcendental moment changes brain connections. E esse momento transcendental muda as conexões cerebrais. And when we change brain connections, we change the way we see the world. E quando nós mudamos as conexões cerebrais, nós mudamos a maneira como vemos o mundo. Our spectrum of reality is broadened. O nosso aspecto da realidade é expandido. So we teach people how to create a mystical experience, and when it's done properly, they're changed forever. Então, nós ensinamos as pessoas como criar uma experiência mística e quando elas fazem apropriadamente, elas mudam para sempre. Uau! Em sua frase, somos literalmente seres de luz, somos tomados de energia. Quanto mais materialistas ficamos, menos contato temos com o que está no invisível. Essa materialidade fez com que a humanidade perdesse o poder de ser sobrenatural? Wow, I think that's a great question. Uau, eu acho que é uma ótima pergunta. But think about this. Every single cell in your body emits energy or light, and that energy or light or frequency is carrying information. Vamos pensar sobre isso.
Toda célula em seu corpo emite energia ou luz, e essa energia ou luz ou frequência está carregando informação. When cells stop emitting coherent light and information, the body moves into disease. E quando as células param de emitir luz coerente e informação, o corpo caminha para as doenças. If you keep all of your attention on the material world, on matter, on the particle and quantum physics, you miss out on the wave, the energy. E se você mantém toda a sua atenção no mundo material, na matéria, na partícula da física quântica, você perde a onda da energia. But reality is both particle and wave, matter and energy. Mas a realidade é ambas, partícula e onda, matéria e energia. If you are unaware of the wave function or energy, does it mean it doesn't exist? Se você está inconsciente das funções de onda ou da energia, não significa que ela não existe. Reality is both particle and wave, matter and energy. Mas, na realidade, são ambas, partícula e onda, matéria e energia. Just because you can't see energy, does it mean it doesn't exist? Só porque você não consegue ver a energia, não significa que ela não existe. If human beings have all of their attention on matter and no attention on energy, then the energy or the field doesn't exist to them. Se os seres humanos têm toda a sua atenção na matéria e nenhuma atenção na energia, então a energia ou o campo não existe para eles. But it doesn't mean that there's no wave function, it's just that you're unaware of it. Mas isto não significa que não há função de onda, você apenas não está consciente dela. We teach people how to connect and put their attention and their awareness on that energy. Nós ensinamos às pessoas como se conectar e colocar sua atenção e sua consciência na energia. When they do, they learn how to create from that energy instead of from matter. Quando elas fazem isso, elas aprendem como criar a partir da energia ao invés de criar da matéria. They can create from the quantum field instead of from matter. Elas podem criar a partir do campo quântico ao invés da matéria. And when they do, they have greater effects on reality. Quando elas fazem isso, elas têm grandes efeitos na realidade. Fantástico, né? Dr. Joe, eu queria falar de meditação. Qual o melhor tipo de meditação na sua experiência? We teach many different types of meditation depending on what we want to accomplish. Nós ensinamos muitos diferentes tipos de meditação, dependendo do que nós queremos realizar. I don't follow any culture, any religion, any tradition, anything that's based in ancient texts. I study science. Eu não sigo nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhuma tradição, nada baseado em textos antigos. Eu estudo a ciência. We found that certain things when we meditate make the brain and the body function better. Nós descobrimos que certas coisas, quando nós meditamos, fazem o funcionamento do cérebro e do corpo melhor. And that's based on looking at thousands and thousands of brain scans. E isso foi baseado em quando nós olhamos milhares e milhares de scanners cerebrais, As well as many other scientific measurements. bem como muitas outras medições científicas. So we have many different techniques for meditation depending if a person wants to heal their body, create a change in their life, create more coherence in their brain, more coherence in their heart, signal a gene. It just depends on what the intent is. Então, nós temos muitas técnicas diferentes para a meditação, dependendo do que a pessoa quer. Trabalhar o corpo, criar uma mudança em sua vida, criar mais coerência no cérebro dela, mais coerência em seu coração, sinalizar o gene, apenas depende de qual é a intenção. And I hear that some of these meditations that are in the books that I've written will be translated into Brazilian Portuguese very soon, so that's exciting. Eu ouvi que algumas das nossas meditações que estão nos livros, eu tenho ouvido que serão traduzidas para o português do Brasil muito em breve. Isso é animador. Muito bom. O que ele quer dizer? O que é a bênção do centro de energia? We have different energy centers in the body, but you'll never hear me say that word.
Nós temos diferentes centros de energia no corpo, mas você nunca me verá dizendo essa palavra. And every one of those energy centers has a gland, a hormone, a little brain, and it emits energy and frequency. E em cada um desses centros de energia tem uma glândula, um hormônio e um pequeno cérebro, e eles misturam energia e frequência. So when we live by stress, these energy centers get out of balance. Então, quando nós vivemos sob o estresse, esses centros de energia saem do equilíbrio. And every one of these energy centers are under the control of the autonomic nervous system. Cada um desses centros de energia estão sob o controle do sistema nervoso. And think of the autonomic nervous system as the automatic nervous system. E pense no sistema nervoso autônomo como sistema nervoso automático. And if you can teach somebody to learn how to change their brainwaves, E se você pode ensinar alguém a aprender como mudar as suas ondas cerebrais and put their attention on each one of these centers e colocar a atenção dela em cada um dos centros in the body, no corpo and then tune into the energy of each one of these centers, e sintonizar a energia em cada um dos centros, you can begin to reprogram the autonomic nervous system, cause these centers to move back into balance. você pode começar a reprogramar o sistema nervoso autônomo, fazendo com que os centros de energia voltem ao equilíbrio. And when these centers move into balance and order, they send more coherent information to the cells and tissues in that part of the body. Quando estes centros voltam ao equilíbrio e à ordem, eles enviam mais informações coerentes para células e tecidos em todas as partes do corpo. And we have seen enormous amounts of changes in people's health by doing this simple meditation. E nós temos visto uma quantidade enorme de mudança na saúde das pessoas, fazendo essa simples meditação. Muito bem, adorei. Dr. Joe, para terminar, que mensagem o senhor deixa para a humanidade nesse momento que a gente vive, né? Com a situação do mundo atual, qual que seria a melhor forma da gente enfrentar tudo isso? This is a time in history where it's not enough to know. This is a time in history to know how. So I think that the message is that we are greater than we think, more powerful than we know, more unlimited than we could ever dream. Este é um momento na história que não é o suficiente apenas saber. Este é um momento na história em saber como. Então, eu acho que a mensagem é saber que nós somos maiores do que pensamos, mais poderosos do que sabemos, mais ilimitados do que nunca podemos sonhar. Teaching people how to apply this information to their lives. Ensinando as pessoas como aplicar esta informação na vida delas, In a practical way. de uma maneira prática. Teaches people that they are the creator of their lives. Ensinando as pessoas que elas são as criadoras das suas vidas, Instead of the victim to their life. ao invés de serem as vítimas das suas vidas. And the hardest part of all of this is just making time to do it. E a parte mais difícil disso é encontrar tempo para fazer. The way you transform the world is you transform individual by individual. Quando você transforma o mundo, você transforma indivíduo por indivíduo. And empower them with the truth E o poder, então, na verdade, that they are the creator of their life. é que elas são as criadoras das suas vidas. Muito bom! Muito obrigada, adorei essa mensagem, Dr. Joe. Adorei esse encontro. Thank you. I hope I helped somebody. Obrigado, eu espero ter ajudado alguém. É verdade, Dr. Joe, estou muito feliz com esse bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor, mas foi só uma gotinha no oceano para a gente conhecer todo o seu trabalho. E quem quiser mais informações, o Dr. Joe Dispenza tem os livros aqui no Brasil, é só procurar em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, site drjoedispenza.com, você encontra todas essas informações e acesso aos workshops. Workshops online, ultimamente, não? We have the intensive and progressive workshops that are online, yes. Nós temos workshops intensivos e progressivos que são online, sim. Muito obrigada, Thank you. Dr. Joe.
Thank Feliz. you, guys. Thank you Yes. very much. Okay, thank you. Mundial e você vai terminando por aqui com essa super entrevista. Eu volto a qualquer momento na nossa programação com um bate-papo super gostoso com um comunicador da casa ou então um convidado mais do que especial, como hoje, Dr. Joe Dispenza, aqui no Mundial e Você. Obrigada, Vicky, que está aqui com a gente intermediando essa entrevista, e muito obrigada, Dr. Joe. Okay. Thank you so much. Okay, ciao. Bye. Quero aproveitar o tempo que eu ainda tenho aqui no Mundial e Você para transmitir para vocês um texto do Dr. Joe em que ele nos ensina algumas práticas para se libertar do passado. Para a maioria das pessoas, viver a linguagem do corpo na segurança e no conforto do passado é muito mais seguro do que entrar em um futuro desconhecido. Viver no passado também valida todos os traumas e traições que ocorreram em nossas vidas. O que a maioria das pessoas não percebe, no entanto, é que quando nos desculpamos por alguém ou algo, damos nosso poder a essa pessoa, coisa ou evento do passado. E, como resultado, entregamos nosso poder e capacidade para mudar. Quando algo com um quociente emocional forte ocorre em nossas vidas, o cérebro congela a cena, tira um print instantâneo do evento. Quando pensamos e sentimos por muito tempo dentro dos limites da neuroquímica deste evento, esse acaba se tornando nosso estado de ser. Se você acorda de manhã e começa a pensar nos seus problemas, no momento em que você pensa na memória desses problemas, você está pensando no passado. Como os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo, agora o seu cérebro e corpo estão completamente no passado. Portanto, se essas emoções negativas estão conduzindo seus pensamentos e você não consegue pensar mais do que sente, você está pensando no passado. Mas então, como quebramos este ciclo? Aqui estão algumas dicas práticas para se libertar do passado. Primeiro, anote seus pensamentos, comportamentos e emoções negativas pelas quais você não quer mais viver. Todos os dias, revise-os até o ponto em que estes sejam tão familiares para você que você não ficará inconsciente dos mesmos. Segundo, escreva os novos pensamentos que você deseja ativar e conectar em seu cérebro e reserve um tempo todos os dias para conectá-los conscientemente em seu cérebro até que se tornem familiares a você. Todos os dias, ensaie os comportamentos que você quer demonstrar em sua vida. Isso significa fechar os olhos e, em um estado relaxado, começar a instalar o hardware neurológico de como você será durante o dia. Cada vez que você meditar, ensine emocionalmente ao seu corpo como será o seu futuro e não se levante até se sentir como essa nova pessoa. E chegando agora no final do nosso programa, hoje eu conversei com o Dr. Joe Dispenza. Quem está chegando agora vai poder conferir este programa no podcast no site vibemundialfm.com.br, no YouTube da rádio também, Vibe Mundial FM. A gente vai postar o áudio lá para que você possa acompanhar, fazer suas anotações, que eu acabei dando muitas informações, como eu vou dar agora também, e a gente precisa ir atrás, né, dos livros, das plataformas que têm nomes específicos. O Dr. Joe, que eu conversei hoje, ele é educador e, como educador, ele oferece uma variedade de cursos, tanto presenciais como online. Ele ensina pessoalmente nos workshops avançados, costumam durar uma semana em vários países. Acredito que em breve tudo volte a retomar como era. Muito mais informações sobre o trabalho de Joe Dispenza, toda a sua equipe, podem ser encontrados nas redes sociais. Anota aí com bastante calma, tá? O Instagram você encontra Dr. Joe Dispenza Português. No Facebook, Dr. Joe Dispenza em Português Oficial.
YouTube e Twitter, Dr. Joe Dispenza, e tem o site drjoedispenza.com, que no caso está todo em inglês, mas que oferece toda a programação de eventos, artigos, meditações e muito mais. E como o Dr. Joe mesmo disse durante a nossa entrevista, em breve nós brasileiros teremos acesso a uma série de meditações totalmente em português. Este é um projeto que vem sendo desenvolvido por sua equipe. Os livros são encontrados também em audiobook na plataforma Storytel. É bem legal, a gente consegue ouvir todos os ensinamentos do doutor. O que está no livro a gente pode ouvir onde a gente estiver. E eu quero aproveitar, além de agradecer ao Dr. Joe pela entrevista, pela gentileza de estar aqui com a gente, a toda a sua equipe que viabilizou esse encontro, em especial a Vicky Arubella Mendes, que colaborou muito comigo na produção e na divulgação deste programa, a Clarissa Reis, que intermediou esse contato, agradeço muito, e a tradutora Sônia Nóbrega, também comunicadora aqui da Vibe Mundial, que me ajudou a poder traduzir e levar isso para vocês, assim como a Vicky, tá bom? Eu quero agradecer muito essa presença e Mundial e você sempre com novidades, né? Essa entrevista foi um prazer muito grande porque os temas, eu já li todos os livros do Dr. Joe, a gente aprende bastante. Quero agradecer a editora Citadel também, que acabou encaminhando alguns livros aqui para a rádio Mundial, Vibe Mundial. E a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, mais uma super entrevista. A gente volta e continuem com a gente.